Resident Evil 4 é um dos games mais populares da franquia, e um dos seus principais pontos é a quantidade e qualidade de batalhas contra chefes, sendo a grande maioria bem marcante. E hoje iremos fazer uma lista com as 10 batalhas contra chefes mais difíceis do game. E aí galera, Hunter na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fortaleza Digital e sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Em décimo lugar, Del Lago. A batalha contra a Salamandra Gigante não necessariamente é a mais fácil, mas é a mais simples. Você precisa desviar o barco dos obstáculos quando ele estiver te arrastando e atirar os arpões sempre que ele der uma brecha. Acertar a boca dele quando ele te atacar de frente. Basicamente, você repete isso até matá-lo, não tem muito segredo. Em nono lugar, Garrador, Prisão do Castelo. Apesar de considerar o Garrador um subchefe, nessa primeira aparição dele, enfrentamos ele como se ele fosse um chefe. Ele é o único inimigo do cenário e somos obrigados a matar ele para poder prosseguir. O Garrador não é um inimigo tão difícil, a partir do momento que você pega a manha de manter a distância dele e não fazer barulho, esperando ele dar uma brecha para conseguir atirar na plaga exposta. Ainda temos os sinos no cenário para ajudar, e quando você acerta a plaga, ele fica atordoado por alguns segundos, facilitando outros disparos. Por isso ele está em nono lugar. Em oitavo lugar, El Gigante. A apresentação do primeiro El Gigante é muito marcante, com ele simplesmente trucidando meia dúzia de ganados que estão o libertando, mostrando como aquela criatura tem uma força descomunal. Contra o El Gigante, a melhor estratégia é ficar se movimentando pelo cenário o tempo todo, evitando seus agarrões e suas investidas, de atirar nele, de preferência no rosto, aonde dá mais dano, sempre que possível, até ele expor a plaga. Subir nele e começar o quick time de facadas, ou atirar na plaga até ele levantar e repetir o processo até ele morrer. Essa parte fica um pouco mais fácil se você libertar o doguinho no começo do jogo, pois ele aparece para te ajudar e distrair o gigante enquanto você atira. E é claro que você libertou o doguinho quando você jogou, certo? Hey, it's that dog. Na sétima colocação, os dois El-Gigantes. A batalha contra os dois El-Gigantes na fornalha a primeiro momento assusta. Você olha e pensa, como eu vou enfrentar dois ao mesmo tempo? Isso até você descobrir que pode instantaneamente jogar um deles no alçapão. Aí já facilita um pouco as coisas. Mesmo assim, ainda é um desafio maior do que o primeiro El-Gigante, já que esse tem mais resistência a danos. Infelizmente, dessa vez não temos o doguinho para dar uma força. Portanto, você terá que ter paciência e ir se movimentando pelo cenário, atirando em cada brecha que ele der, até liberar a plaga. Desafiador, porém você já sabe o caminho da vitória. Em sexto lugar, Ramon Salazar. A batalha contra o inimigo final do castelo, Ramon Salazar, é uma batalha, digamos, à distância, já que ele se funde junto com um verdugo a uma planta presa na parede, e por isso ele é um inimigo fixo, fora do nosso alcance. Para causar danos nele, precisamos atirar no olho do verdugo, para que Salazar fique exposto, enquanto desviamos dos ataques dos tentáculos. Você precisa se mover pelo cenário de forma a evitar que os ataques e atirar sempre que puder, gastando as munições mais fracas no verdugo e as mais fortes no Salazar. Em quinto lugar, Bitores Mendes.
A batalha contra o chefão do vilarejo é bastante simples. Depois que você descobre que o ponto fraco do Bitoris são granadas incendiárias, afinal de contas, só é necessário 4 delas para acabar com ele. Mas antes de você descobrir isso, provavelmente você apanhou um pouco nessa batalha. Derrotar o Bitoris sem usar as granadas é bem complicado. Começamos pelo fato de ele ter 2 fases de batalha, onde na primeira, devido ao seu tamanho, é muito fácil de você ficar encurralado no cenário, pois ele ocupa muito espaço no solo e não te deixa em paz quando você sobe as escadas. E na segunda fase, ele diminui seu tamanho e espaço ocupado, porém fica muito ágil e te ataca por cima, dificultando de você mirar nele. Mais uma luta onde escolher bem onde se locomover no cenário faz total diferença. Em quarto lugar, Osmond Saddler. A batalha contra o chefe final não é das mais complicadas. Saddler se transforma numa criatura com diversas patas e vários olhos expostos nessas patas. Padrão Resident Evil, né? Você precisa atirar nos olhos das patas para liberar o olho principal, e aí sim infligir dano na criatura, enquanto desvia do ataque de seus tentáculos e de algumas vigas que ele arremessa no Leon. Mas no mais, não é uma batalha tão complicada, considerando também que usaremos tudo o que restou de arsenal para acabar com o Saddler. Em terceiro lugar, Verdugo. A batalha contra o Verdugo provavelmente seria a primeira colocada se ele fosse um chefe obrigatório de matar. Mas, como isso é opcional, ele fica em terceiro. Precisamos esperar alguns minutos até que o elevador esteja disponível. Por isso, mesmo que você não o enfrente, precisa sobreviver a ele nesse meio tempo. Para apenas ficar vivo, vale sair correndo e usando os tanques de oxigênio para ganhar tempo, desviando dos seus ataques com Quick Time Event. Mas, se você decidir por matá-lo, é importante que você gaste as munições mais potentes para fuzilar ele quando ele ficar congelado pelos tanques, pois caso você gaste os 3 tanques e não consiga matá-lo, fica bem mais complicado depois de atirar na carapaça dele, que é muito resistente. Por esse motivo, ele deveria ser o primeiro, mas como matá-lo é opcional e não obrigatório, ele fica na terceira posição. Em segundo lugar, U3. A batalha contra o U3 é uma das mais chatas, principalmente na sua primeira fase. É decepcionante ter que gastar munições pesadas como as de Magnum apenas para não morrer, mas sem poder matá-lo nessa primeira fase. Sem contar desviar de alguns ataques de Quick Time Event também. Tudo isso com um tempo na tela para dificultar. É aquela batalha difícil, que fica até chata conforme você vai passando pelos containers. E na segunda fase da batalha, desta vez cara a cara com a criatura, é preciso tomar muito cuidado com as investidas que ele faz saindo do chão e com alguns ataques que podem ser hit kill. Usar os barris do cenário e a grade para prendê-lo e poder atirar sem sofrer risco de ataque é essencial. Em primeiro lugar, Jack Krauser. Tendo várias fases de batalha, essa é sem dúvida a mais complicada. Na primeira parte, temos que desviar dos ataques de faca de Krauser e causar dano a ele para que ele jogue uma flash e suma. Claro que essa parte é um pouco mais fácil com a faca, mas sem ela demora um bom tempo para causar dano suficiente com armas. A segunda fase é semelhante à primeira, com a diferença que aqui Krauser atira e joga granadas explosivas também. E a última fase é a mais difícil, onde Krauser revela seu braço mutante, que tanto repele os tiros quanto dá um alcance maior de seus ataques. Desviar dos ataques e dos Quick Time Events, esperando as brechas para poder atirar no momento certo, é bem desafiador e requer bastante paciência.
o que é outra dificuldade, já que nessa batalha também temos um tempo antes que o lugar exploda. Sabemos que usando a faca com a estratégia certa, essa batalha fica bem mais fácil, mas levando em consideração que ninguém sabia disso na primeira vez que jogou, essa batalha é a mais desafiadora do jogo. Mas e aí, o que você achou desse top 10? Concorda? Discorda? Deixe nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, clique no like para que ele chegue para mais pessoas e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Deixe também a sua sugestão de qual pode ser o próximo top 10 aqui do canal. Isso é tudo por hoje e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.